Graças a Deus. Pai do Senhor, irmãos, vamos colocar em pé, vamos. Mais uma oração, pedindo para que Deus nos dê o direcionamento através da sua palavra. Hoje é o terceiro dia do nosso simpósio. Você que está aí já nos acompanhando através da live, que você possa estar compartilhando essa live nos grupos que você faz parte, para que outras pessoas possam ser alcançadas através do ensinamento da palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos a Ti na beleza da Tua santidade e lhe rendemos adoração por todos os Teus feitos. Que o Senhor venha nos abençoar, ó Pai eterno, estendendo as Tuas mãos sobre as nossas vidas nesta noite. Nos direcione, ó Pai eterno, através deste ensinamento, que os Teus filhos possam ser edificados, ó Pai da glória. Que o Teu Espírito venha iluminar a consciência de cada um dos Teus filhos, para que haja compreensão da Tua palavra, compreensão de tudo aquilo que será expressado nesta noite. Que o Teu Espírito venha me usar uma vez mais, ó Pai eterno, para poder ensinar a Tua palavra, ó Deus da glória, e que este ensino venha transformar as nossas vidas, nos trazendo, ó Deus, crescimento espiritual e intelectual diante da Tua presença. Que o Senhor venha nos abençoar, ó Pai, nesta noite, que a Tua presença venha nos envolver aqui dentro deste lugar, e que mais uma vez o Teu nome venha ser glorificado para a glória, louvor e adoração Tua. É no nome de Jesus que nós Te louvamos e Te pedimos, permaneça conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Nós já vamos estar ouvindo os irmãos adorarem a Deus nessa noite. Está sem retorno aqui, viu? Tem retorno nenhum. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Declarar o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Aleluia. Te louvamos, ó Deus. Rendemos-lhes louvor e gratidão a Ti, ó Pai. Aleluia. O Senhor, ó Deus. Aleluia. Te procuro, ó Deus, no silêncio Tu estás. Eu te busco toda hora, espero em Ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais.
face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Jesus. Glorificado e exaltado és o nome do Senhor. Declaramos nessa noite que rendemos a Ti, ó Deus. A Ti nós rendemos o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, ó Pai. Aleluias. Louvado e exaltado és o Teu nome, Jesus. Tu és santo, ó Deus. Tu és a minha luz, a minha Aleluia. salvação, e a ti me Sempre a Ti. renderei. Tu és santo, ó Pai. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Só Tu és santo, ó Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Pai. Tu és digno, ó Pai. digno de Aleluias. louvor. Somente em Ti, ó Deus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só Tu és santo, ó Deus. Declaramos nesta noite, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. só Tu és santo.
santo, ó Deus. Tu és digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Somente em ti, ó Deus, confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que Tu és santo, Tu és bendito, ó Deus. E um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Vem Jesus, declare nesta noite: vem Jesus, Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Vem, Jesus. Senhor Jesus. A minha alma anseia por ti, ó Deus. Vem Jesus, Vem, Jesus. vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. vem Jesus, Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. só Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. aleluia. Que a minha e a sua certeza é que o Senhor vem nos buscar. E Maranata, Jesus, que seja o mais breve possível, pois a minha alma anseia por ti, ó Deus. As palmas louvam o Senhor. Aleluias. Graças a Deus. Meus irmãos, abra a sua Bíblia na segunda epístola de Pedro, o capítulo é o de número 1. Faremos a leitura do versículo 20 e o versículo de número 21. Os irmãos que estão nos acompanhando presencialmente, aqueles que estão através da live, hoje é o terceiro dia do nosso simpósio e estaremos falando um pouco sobre a teologia narrativa, que é um dos pressupostos da igreja emergente. O pastor William, semana passada, esteve abordando aqui o tema sobre a igreja emergente, né? Ele trouxe aí a definição do termo, falou sobre os fundadores e deu uma pincelada a respeito daquilo que eles defendem, qual a visão dos adeptos da igreja emergente. E hoje nós vamos estar aí falando um pouquinho a respeito desse pressuposto, que é a teologia narrativa.
E eu quero usar aqui como base a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Os que encontraram, digam amém. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Quem é que está pela primeira vez aqui conosco? Tem aqui um irmão. Traz aqui os nomes para mim, pastor Gilson, para a gente já poder apresentar os irmãos que estão cooperando conosco nessa noite. Para nós é uma alegria muito grande estar nessa noite o presbítero Tiago e o diácono José, está ali. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Para nós é um prazer imenso recebê-los em nosso meio. Como que a igreja Assembleia de Deus Beit Nevim quer receber os nossos irmãos nessa noite? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus e volte sempre. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Fiquem à vontade, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Eu não sei se os microfones, se tiver algum microfone carregado aí, tá, meu irmão? Os irmãos fiquem à vontade. No decorrer da ministração do ensino, se tiver qualquer dúvida, tá, vocês podem perguntar. O pastor William está aí para responder, tá bom? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos estar aí falando sobre a teologia narrativa, né, que é um dos pressupostos da igreja emergente, e se não dizer o mais amado, né, pelos adeptos da igreja emergente, é realmente a teologia narrativa, tá? É um perigo muito grande esse pressuposto, visto porque nós temos observado nos dias atuais uma prática muito comum desse tipo de teologia. E infelizmente a gente vê essa prática de teologia narrativa sendo exercida, sendo praticada até por algumas pessoas que são influentes na nossa nação. E existe um perigo muito grande quando você despreza, né, os princípios de interpretação bíblico para poder extrair as verdades que estão inseridas dentro da palavra de Deus. A teologia narrativa nada mais é do que você tirar toda a autoridade das ferramentas que são utilizadas para a interpretação das Sagradas Escrituras, dentre elas a hermenêutica e a exegese, e transferir toda esta autoridade para o leitor. Então o leitor se torna a autoridade principal na interpretação das Sagradas Escrituras. E eu gostaria até de fazer uma pergunta para os irmãos, né? O que vocês acham, né, do leitor, do homem, do indivíduo que está se relacionando com a palavra, ter autoridade na sua interpretação? O que os irmãos acham a respeito disso? O homem tem esse tipo de autoridade, o homem tem esse tipo de autonomia para poder fazer uma interpretação das Sagradas Escrituras sem usar os recursos necessários para que realmente a interpretação seja feita de forma correta e sadia? Sim ou não? O homem tem esse tipo de autoridade? Sim ou não? Tem? Não? Quem acha que tem? Ninguém acha que tem, né? Graças a Deus por isso. Deixa eu tirar esse paletó aqui que está meio... Então, dentro da ideia
né, da teologia narrativa, eu pontuei algumas coisas aqui que a gente vai estar lendo e depois fazendo o comentário para que haja uma compreensão melhor dos irmãos, tá? Dentro dessa visão, os adeptos propõem que a Bíblia precisa ser entendida não como uma obra proposicional. Tá? O que é proposicional? Que se refere à proposição, afirmação passível de comprovação ou não, relativo àquilo que se propõe ou que se afirma. Dentro da visão de quem defende a teologia narrativa, eles abandonam essa questão da Bíblia ter um propósito, da Bíblia ter uma doutrina. E quando eu falo de doutrina, eu não estou me referindo a questões de usos e costumes. Quando eu me refiro à doutrina, eu estou falando sobre um ensino sistemático da palavra de Deus. Por exemplo, quando nós estudamos acerca da pessoa de Cristo, existe um estudo sistemático acerca da pessoa de Cristo, onde nós vamos estudar o seu nascimento, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, e dentro da doutrina sistematizada das Sagradas Escrituras, eu não posso desenvolver uma tese me apoiando somente em um texto, em um versículo. Eu preciso ter pelo menos 3 posições dentro das Sagradas Escrituras que me dê o apoio para defender uma visão, para defender uma tese. Mas dentro da teologia narrativa, eles abandonam a questão da doutrina, da visão sistemática das Sagradas Escrituras, porque o que vai prevalecer é exatamente a interpretação não sistematizada, mas a interpretação que tem como base principal os sentimentos do leitor, né? A revelação que o leitor teve dentro daquele texto. Hoje é muito comum você observar as pessoas ensinando, dizendo: nossa, eu tive uma revelação do texto. Eu pergunto para os irmãos: hoje existe a possibilidade de ter uma revelação do texto? Sim ou não? Sim ou não? Tem? Tem possibilidade de ter uma revelação do texto ou uma iluminação do texto? A revelação já foi dada, tá? Teologicamente falando, não existe possibilidade de novas revelações concernente à pesquisa bíblica. O que existe é a iluminação realizada pelo Espírito Santo, que vai nos trazer uma compreensão do texto a qual a gente ainda não tínhamos esta compreensão. Então não existe essa questão de uma nova revelação do texto bíblico, ou eu expressar, eu tive uma revelação, né? Isso é força de expressão que nós usamos, mas teologicamente não existe revelação bíblica. A revelação já foi dada, e depois nós vamos falar sobre esta base da revelação, como ela se deu, de que forma Deus se revelou para a humanidade. Então, voltando aqui, a visão da narrativa bíblica é exatamente desprezar, né, todos esses fatores, a questão da doutrina, a questão da visão sistemática das Sagradas Escrituras, colocando como prioridade na interpretação as emoções, né, as opiniões e também as revelações, entre aspas. Por causa disso que nós estamos vendo uma distorção do que diz respeito à questão da teologia tradicional. Hoje são poucos os lugares, né, que têm se preocupado com o ensino, tendo como base a teologia tradicional. A teologia tradicional, ela vai se preocupar em analisar a etimologia, em analisar o contexto histórico daquela passagem, o contexto geográfico daquela passagem, qual o propósito que o escritor, né, ao escrever o seu livro, ele teve, para quem ele direcionou aquela escrita. Então isso é uma análise de teologia
tradicional. E a teologia tradicional, ela está baseada em duas ferramentas de interpretação: a exegese e a hermenêutica, tá? Nós vamos falar sobre as duas aqui também. Como a teologia narrativa ela está muito ligada à questão da hermenêutica generosa ou hermenêutica pós-moderna, não tem como nós fugirmos hoje da aula, né, tendo como base a bibliologia, né, porque hoje realmente todos os pontos que nós vamos trabalhar aqui é da bibliologia e da teologia propriamente dita, tá? Então, como eu disse para os irmãos, a teologia tradicional ela usa duas ferramentas para a interpretação: exegese e hermenêutica. Quem sabe aqui o que é exegese? Menos o pastor William, né? O pastor William sabe disso aí, de qual salteado, dá até aula disso aí, então ele não pode nem falar. O que é exegese, irmãos? Alguém sabe o que é exegese? Se puder, pega aí o microfone e leva aí. É bom os irmãos participarem. Tem um irmão ali, ó. Pega o microfone aqui, alguém, leve ali para ele poder falar o que é exegese. Quem trouxe caderno é bom anotar, viu, irmãos? Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Arte de tirar do texto mensagem sem ferir o texto. Amém. Tirar a mensagem do texto sem ferir o texto. Eu trouxe aqui uma definição, né, de exegese, que é uma das regras de interpretação bíblica. Exegese é o processo de descobrir e conduzir para fora a mensagem do texto de maneira mais profunda. Vem do termo grego puxar de dentro para fora. É exatamente isso. É você extrair de dentro para fora, né, a compreensão que há dentro do texto bíblico sem colocar as suas opiniões. Como que você extrai de dentro para fora? Se eu vou pegar um texto bíblico onde eu preciso analisar uma palavra que se destaca dentro daquele versículo, eu tenho que usar como ferramenta a etimologia. Eu tenho que analisar a origem daquela palavra, o significado daquela palavra, e não aquilo que eu acho, não aquilo que eu imagino, não aquilo que eu entendo, né? Eu não posso colocar dentro do texto as minhas opiniões. Hoje existem ferramentas que nos auxiliam na interpretação de um texto bíblico. Além da hermenêutica, a exegese, a gramática, eu preciso fazer uso desses recursos para ter uma compreensão exata do texto. Os irmãos sabiam que, por exemplo, você vai fazer uma análise de uma palavra bíblica, você não pode somente usar um dicionário de língua portuguesa, você precisa ter um dicionário bíblico, um dicionário teológico, para que você tenha uma compreensão mais exata daquela palavra que você está analisando, porque na língua portuguesa o sentido da palavra não tem como base a questão teológica. Então por isso que eu preciso de um dicionário teológico para poder entender o sentido daquela palavra. Porém, os adeptos da teologia narrativa, eles não têm como base essa teologia tradicional. Eles não têm essa preocupação de poder extrair de dentro para fora sem ferir o texto. Na teologia narrativa, o que prevalece não é a exegese. O que predomina na prática de estudo dos adeptos da teologia narrativa é a palavra exegese, que significa leitura. O que vem ser a palavra exegese? É o contrário de exegese, né? Se exegese é extrair de dentro para fora, a exegese é colocar a minha visão dentro do texto. Alguém aqui já ouviu pregadores que colocam a sua visão dentro do texto? Tem muitos, né, pastor William? Tem muitos. E hoje, nos dias que nós estamos vivendo, principalmente, uma boa parte dos pregadores que estão aí na mídia, dos ensinadores que estão aí na mídia, eles estão praticando esse tipo de teologia narrativa,
colocando a opinião deles dentro do texto. Esse tempo atrás, eu estava acompanhando a live, né, de um teólogo bastante famoso aqui na nossa nação, e na fala dele ele disse assim: para cada um Deus dá uma interpretação diferente. Quando eu ouvi aqui, eu falei: eu não estou acreditando que eu estou ouvindo um negócio desse. A interpretação, ela não muda de uma pessoa para outra, não tem como mudar. As questões históricas, etimológicas, geográficas, não tem como mudar. Então não existe um tipo de interpretação para cada pessoa. Eu posso ter uma visão diferenciada do texto no que diz respeito à questão da sua aplicação. Aí sim. Por exemplo, às vezes o pastor William pega um texto e no momento de aplicar, ele vai ter uma visão diferenciada da minha na aplicação do texto. Mas quando diz respeito à questão de interpretação, não existe várias interpretações. O que existe são definições ou opiniões teológicas diferentes. Por exemplo, quando a gente vai estudar, todo mundo aqui sabe, né? Acho que o debate milenar até hoje é discutir sobre o tema salvação, dentro da visão calvinista e dentro da visão arminiana. Então são dois conceitos teológicos diferentes, mas a forma de interpretar é igual, porque usa as mesmas ferramentas, os mesmos recursos de interpretação. Porém, as ideias são diferentes, porque eles se baseiam dentro dos textos bíblicos. Tanto aqueles que defendem a visão calvinista, como os que defendem a visão arminiana, eles usam como base a interpretação, as Sagradas Escrituras e as ferramentas que são necessárias para que o leitor possa fazer uma interpretação sadia do texto. Então, dentro da exegese, o processo de leitura da Bíblia, buscando uma revelação da parte de Deus, é a mesma coisa que dizer achismo bíblico. Essa é a definição dos adeptos da teologia narrativa: achismo. Se você, irmãos, não tem certeza daquilo que você está lendo, não procure ensinar e nem pregar. Você tem que ter segurança naquilo que você vai expor para as pessoas, porque principalmente quem ensina, né, haverá uma cobrança muito maior de quem ensina. Porém, isso não é desculpa para você não estudar, tá? Você não precisa ficar com medo, porque a cobrança de quem ensina da parte de Deus é maior. Então, por causa disso, eu não vou estudar, não vou fazer uma faculdade, não vou comprar livro, não vou ler Bíblia, porque assim Deus não vai cobrar de mim. Não, não é desse jeito. Porém, quem ensina tem que ter esta consciência, que haverá uma cobrança maior. Então, o grande perigo da teologia narrativa está nisso, no leitor colocar a sua opinião para poder interpretar um texto bíblico. Semana passada o pastor William falou de quem trouxe, né, essa prática da igreja emergente, os seus pressupostos. Porém, a visão da teologia narrativa, ela também tem uma origem, tá? Dentro da igreja emergente, né, os adeptos da igreja emergente, eles aderiram à prática da teologia narrativa. Porém, ela existe muito antes da existência dos adeptos da igreja emergente, tá? Uma das pessoas mais influentes da igreja emergente é até ruim para expressar o nome, é Brian McLaren, uma coisa assim. Brian McLaren é a pessoa mais influente da igreja emergente. Porém, a origem, né, desse pressuposto, que é a teologia narrativa, surgiu muito antes da existência dos adeptos da igreja emergente, tá? E quando eu fui pesquisar, eu fiquei chocado em ver de onde se originou a prática, né, da teologia narrativa. Eu fui fazer uma análise e eu descobri, né, que quem começou, né, os estudos, né, a confrontar, né, a visão bíblica sistemática, a questão das ferramentas de interpretação para os textos bíblicos, foi exatamente, né, um fulano por nome de Frederick
Nietzsche, ou Nietzsche, né? Quem foi esse homem? Quem já ouviu falar aqui de Nietzsche? Friedrich Nietzsche. Nunca ouviram falar desse filósofo? Um filósofo ateu que escreveu um livro que é conhecido no mundo inteiro, Deus está morto. Ele escreveu este livro. E esse filósofo, por incrível que pareça, ele era filho de um pastor luterano. E ele recebeu a influência do pai. E recebeu tanta influência do pai que a intenção dele era ser igual ao pai dele. Ele queria se tornar um pastor. Ele queria ser um líder espiritual. Porém, quando ele começa a crescer, e ele nasceu no ano de 1844, e com 20 anos de idade, né, ele vai mudar, né, toda a sua ideia de querer ser um pastor, de querer ser um líder espiritual. O pai dele havia falecido em tenra idade, morreu muito novo, e após a morte do pai, Nietzsche ele vai seguir um outro caminho, né? A gente analisando a história de Nietzsche, dá-se a entender, né, que ele só permaneceu realmente na igreja enquanto o pai estava vivo. Então ele servia a Deus por causa do pai, e não porque ele tinha uma experiência com Deus, não porque ele viveu um aprofundamento de relacionamento com Deus. Eu já quero abrir um parênteses aqui, né, nessa noite, e dizer para você, você tem que ter a preocupação da sua vida de relacionamento pessoal e individual com Deus. Tem muitas pessoas que baseiam a sua fé em líderes, em ministérios, em igrejas, e quando eles se decepcionam, a primeira coisa que eles fazem é abandonar a Cristo, é abandonar a fé. Foi o que aconteceu com Nietzsche. O pai morreu, agora ele não quer ser mais pastor. A fé dele não estava baseada em Cristo, a fé dele estava baseada no pai, que tinha como exemplo dentro de casa. E isso é um perigo muito grande, porque nós precisamos fincar as nossas raízes em Deus, porque quem está com as suas raízes fincadas em Deus, independente da placa, do ministério, da atitude do líder, ele vai permanecer de pé, ele não vai abandonar a sua fé em hipótese alguma. Eu muito me admiro, pastor William, de ver crentes que querem culpar o pastor, culpar a pastora, culpar o obreiro, culpar o ensinador, é porque basearam a sua fé em homens, em coisas transitórias. Mas se você enraizar a tua fé em Deus, você pode passar o que passar, mas você vai estar de pé dizendo: eu não largo dele, eu permaneço a minha vida de relacionamento com ele. Às vezes eu olho esse tipo de atitude nas pessoas, e imagina como Deus não fica, né, numa situação como esta. Deus olha e diz assim: mas eu sou culpado do quê? O que eu fiz para você? A única coisa que eu fiz por você foi entregar o meu filho. Ele morreu por você na cruz do Calvário, ele perdoou os seus pecados, ele te deu uma nova oportunidade de vida, ele abriu o acesso para você ter relacionamento comigo, ele te fez promessa de vida eterna, ele te fez promessa de cura. E o porquê? Por causa de alguém você está querendo abandonar a sua fé. Então enraize a sua fé, não baseie ela em homens, nem muito menos. Talvez tem pessoas que vêm aqui que já falaram para mim: eu estou indo para lá por causa do Senhor, pastor. Eu falei: você está errado, você não tem que ir para a minha igreja por causa de mim, você tem que ir para a minha igreja sabendo que Deus está lá e ele tem algo grande para a sua vida. Logicamente que a gente precisa, avaliar o líder, né? Que se ninguém vai ficar acompanhando um líder todo enrolado, vivendo uma vida de pecado. Mas você não pode basear a sua fé no líder da igreja. Você tem que basear a sua fé em Deus. Então Nietzsche ele vai se desviar no ano 1864, e é exatamente neste ano que ele vai começar a estudar filologia. Que nome doido é esse? Filologia. O que é filologia? É o estudo das estruturas básicas da língua. Então Nietzsche vai começar a estudar filologia,
né, que é o estudo das estruturas básicas da língua, resumindo em miúdos, a etimologia, né, entender o sentido da palavra, a origem da palavra. E ele vai se dedicar exatamente ao estudo da língua grega. E no estudo da língua grega, ele vai se aprofundar a respeito das guerras, né, gregas, e aí ele se forma. E nessa época, né, ainda muito novo, formado nessa área, Nietzsche vai começar a ter alguns problemas de saúde, né? E como nessa época a medicina ainda não estava tão avançada, né? Não é que não estava avançada, a medicina sempre esteve avançada no passado, né? Mas acho que os homens abandonaram. Na época do Egito já se fazia cirurgia de crânio, né? Um negócio que depois veio se desenvolver há pouco tempo, mas lá no Egito, né, na época lá de Moisés, já se fazia cirurgia de crânio. Mas nessa época aqui, a medicina acho que parou, né, de pesquisar, de se aprofundar, e Nietzsche vai ficar doente, e ele fica apavorado, porque ele não aceita a sua condição, ele não aceita o seu problema de saúde. Ele vai procurar vários especialistas, né, para tentar trazer uma resposta para o seu problema de saúde, e ele não encontra nenhum especialista para isso. E devido a essa situação, ele começa a se decepcionar com Deus. Ele acha que Deus é um ser injusto. Ele acha que Deus quer que os homens sofram. Então, mediante esta mentalidade que Nietzsche foi construindo dentro de si, ele chega a uma conclusão: Deus não existe. E ele começa a viver uma vida desregrada, uma vida onde aquilo que ele defendia no passado, agora ele já não defende mais. Uma vida onde aquilo que ele apoiava no passado, agora ele não apoia mais. Ele vai viver confrontando todos os ideais, principalmente aqueles que estão pautados dentro das Sagradas Escrituras. E Nietzsche agora vai começar a viver uma vida como nômade, né? Porque ele vai procurar, né, melhorar a sua qualidade de vida, mesmo os médicos dizendo que ele não tem como resolver a sua situação, né, o seu problema de enfermidade. Ele vai começar a viver uma vida como nômade, e os lugares que Nietzsche mais viveu foi na Itália e na Suíça. E isso por causa da busca de uma qualidade de vida melhor. Mas a doença foi ficando pior, e Nietzsche se aprofundando nessas questões, né, de não aceitar mais, né, a Bíblia como regra de fé. E ele começa a abandonar todos os princípios, inclusive ele deixa à mercê dos homens escolherem aquilo que é melhor para eles. Ele começa a propagar exatamente uma das características da sociedade pós-moderna, que é o hedonismo. Aquilo que me faz bem, eu pratico. Eu não quero saber se isso é pecado, se não é pecado, se está me trazendo satisfação, eu vou praticar, eu vou exercer. E é por causa disso que Nietzsche ele se torna o pai da pós-modernidade, né? Na primeira aula nós falamos aqui, alguns irmãos, nós fizemos a live, acho que foi live, acho que tinha 2 irmãos só aqui, a igreja ainda não estava aberta. Nós traçamos aqui, né, esses períodos, falamos sobre a idade antiga, a idade moderna e a idade pós-moderna, e aquilo que caracteriza cada período da história. E hoje nós estamos vivendo a época conhecida como pós-modernidade, né, que tem como princípio de característica o relativismo, o hedonismo e o antropocentrismo, tá? Mas no decorrer das aulas a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Devido à enfermidade, né, Nietzsche no ano de 1889, ele vai ter um colapso mental, né? Vai ter um colapso mental e vai ficar doidão, vai ficar louco, né? Eu não conheço ninguém, irmãos, que confronta Deus, que confronta a sua palavra, que não colha dessas suas atitudes. Um dia vai colher, e foi o que aconteceu com Nietzsche. Ele vai colher, né, toda a atitude que ele viveu aí desde o ano de 1864 até o ano de 1889. Ele vai ter um colapso mental e
esse colapso mental se estende por 11 anos até a sua morte. Eles não conseguiram reverter a situação de Nietzsche, né? O homem que escreveu que Deus estava morto, né, só sentiu o toque do dedo de Deus na vida, né? Ele não conseguiu. Ele tentou se posicionar como senhor das suas decisões, e mesmo sendo o senhor das suas decisões, ele não conseguiu resolver o seu problema. Ele não conseguiu resolver a sua situação. E aí ele vai passar a ser cuidado pela sua irmã, por nome de Elizabeth. Inclusive é ela quem vai procurar, né, lançar todas as obras de Nietzsche, porque quando ele estava na faculdade ele escreveu muitas coisas, mas foi rejeitado. As pessoas não quiseram aceitar, né, as obras de Nietzsche, e quem vai lançar as obras dele é exatamente a sua irmã, por nome de Elizabeth. É verdade, é bem verdade que, se você estudar a história, muitas coisas que a gente, né, classifica que foi Nietzsche que desenvolveu, não foi ele, mas foi a ideia da irmã que pegou os escritos de Nietzsche e fez uma distorção de muitas coisas também que ele escreveu, né? Algumas pessoas dizem que ele é antissemita, mas isso não é uma realidade estudando a história dele, né? Anti-judeu, ele não é antissemita, mas foi a irmã, né, que trouxe uma distorção dos seus escritos. E esse Nietzsche, né, de onde vai surgir a defesa dele, essa ideia de confrontar as Sagradas Escrituras, de rejeitar a interpretação, tendo como base a hermenêutica saudável? De onde Nietzsche teve essa ideia? É porque Nietzsche teve como inspiração 3 filósofos da época, e esses filósofos foi um problema muito sério, né? O primeiro, por nome de Foucault, né? Quem era Foucault? Foucault era um filósofo e professor de história dos sistemas do pensamento, tá? Mas o cabra, ele vai levantar uma teoria para desconstruir o sistema de interpretação bíblico. Ele desconstrói totalmente o sistema de interpretação. O Foucault, né, esse menino aqui, né, que na realidade não era menino, era uma menina, né? A história diz que ele era homossexual e vivia uma vida desregrada, né? O que é viver uma vida desregrada? É um camarada que não está preocupado com nada. Se é para usar droga, ele vai usar droga. Se é para fumar, ele vai fumar. Se é para beber, ele vai beber. Ele não está preocupado com nada. Se falar para ele, ó, isso aqui faz mal, não quero saber, eu vou viver a minha vida do meu jeito, e você não tem autoridade de impor nada no meu comportamento. E por causa dessa vida desregrada, né, ele acabou adquirindo uma AIDS, e ele vai morrer por causa dessa doença. Então, ele rejeita todos os princípios hermenêuticos de interpretação. Então, Nietzsche vai ter esse homem como inspiração dos seus escritos, da sua formação acadêmica, dos seus ideais. O segundo filósofo é Jacques Derrida, né, de origem judaica. Ele defendeu a indeterminação dos textos. Segundo ele, qualquer texto deve ser lido sem procurarmos qualquer intenção do autor por detrás dele. Resumindo em miúdos, esse filósofo começou a defender que, se você pegar um texto bíblico, você não precisa se preocupar com a intenção do escritor. Eu não tenho que analisar qual é a intenção do escritor ao escrever este livro. Por exemplo, os escritores que escreveram o livro de Salmos, qual que é o propósito principal do livro de Salmos? É exaltar a grandeza de Deus, a majestade de Deus, cantada através das histórias da nação de Israel. Então, o propósito principal do livro de Salmos, que é um livro de cânticos, é exatamente exaltar a Deus, glorificar a Deus pelos seus feitos. Então, a história da nação é cantada através deste livro, pois eles querem apresentar a ação de Deus e glorificar a Ele por esta ação. Este é o propósito dos escritores. Só que, na visão de Jacques Derrida, ele diz que você não tem que ter este tipo de preocupação para entender o texto. Eu não tenho que tentar entender o propósito que está na mente do escritor para mim
compreender um texto bíblico. Isso é ferir um princípio de interpretação da hermenêutica, que a gente vai falar aqui sobre 7 princípios, se der tempo, né, de interpretação. Meu Deus, já é, não é não? Que hora é? Já vai dar 8 horas? Misericórdia, Pai. Então, Jacques Derrida, ele também foi uma das inspirações de Nietzsche. E o último é uma filósofa, Júlia Kristeva, que era psicanalista e crítica literária. Ela defendeu ardentemente, né, a questão do relativismo no que diz respeito aos valores morais, né? E aí ela também vai confrontar e desconstruir todos os princípios da hermenêutica clássica. Então Nietzsche, né, é quem dá a origem da teologia narrativa, aonde os crentes que se dizem teólogos dos dias atuais têm aderido para fazer as suas interpretações, né, que são mais delírios do que realmente interpretações bíblicas. O que propõe a narrativa, a teologia da narrativa? O que ela propõe? Ponto 1. Primeiro, a interpretação de um texto bíblico pode ter vários significados, não sendo possível determinar um sentido único que seja apresentado como verdadeiro. Então eu vou ler de novo aqui para vocês entenderem. O que propõe a teologia narrativa? Primeiro, a interpretação de um texto bíblico pode ter vários significados, não sendo possível determinar um sentido único que seja apresentado como verdadeiro. Isso aqui é uma falácia. Primeiro, porque que não existe essa possibilidade de vários tipos de interpretação. Isso não é possível. E segundo, eles dizerem que não existe um sentido único de interpretação, né? Logicamente que existe doutrinas na Bíblia que é de difícil compreensão, que às vezes a gente não consegue ter uma base concreta para aquilo que está sendo apresentado. Exemplo, a doutrina da Trindade. Existe base concreta, pastor William, para a doutrina da Trindade? Uma base concreta? Não tem. Oi? Não tem. Tá? Não tem. Aí vai ser desenvolvido teorias em volta dessa doutrina, tá? Mas existe diversos textos que aquilo que está escrito é aquilo que é e não pode ser mudado, não pode ser alterado. Só que dentro da teologia narrativa eles dizem que não tem como existir um sentido único para um texto ou alguma verdade que está sendo apresentada nas Sagradas Escrituras, tá? O segundo ponto aqui é que eles também distorcem, né, principalmente o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Segundo eles, a Bíblia é somente para inspirar boas obras. É assim, na teologia narrativa, né, o pastor William ensinou aqui semana passada, né, os membros da igreja emergente, eles não têm compromisso com o reino, eles querem praticar um evangelho de facilidade, sem responsabilidade, sem compromisso, sem regras. Então, para eles, a Bíblia não tem doutrina, a Bíblia não tem dogmas, a Bíblia não tem regras. A Bíblia é um manual onde cada um tem a sua liberdade para compreender da melhor maneira que ele acha em ter esse tipo de compreensão do texto bíblico, pois a Bíblia, ela está aqui para inspirar os homens para as boas obras e nada mais do que isso. É mentira. Isso não é uma realidade. Dentro do texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, não aparece um propósito só, né, de acordo com os adeptos da teologia narrativa. Vamos fazer a leitura aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17.
versículos 16 e 17 de 2 Timóteo, capítulo de número 3. Então, dentro do ponto de vista da teologia narrativa, eles dizem que esse texto aqui é só para inspirar os homens para as boas obras. O texto diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Se as escrituras é útil para o ensino, como que eu ensino alguma coisa se não for de forma sistemática? Não tem como. Eu preciso ter, uma apresentação sistemática para que haja uma compreensão do ensino que está sendo apresentado. Então aqui Paulo está deixando bem claro aqui no versículo 16, toda a escritura, primeiro, é inspirada por Deus. Vamos continuar. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então aqui é apresentado o propósito da palavra aplicada na vida do indivíduo. Não é somente para nos inspirar a praticar boas obras. Ela também serve para nos educar teologicamente, doutrinariamente e outros sentidos. Versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui, o apóstolo Paulo, ele vai usar um vocábulo grego. Deixa eu pegar aqui o texto. A palavra perfeito que aparece aqui, vem do vocábulo grego, até anotei aqui, do termo artios, e que aparece só dentro desse versículo, não aparece em nenhum outro texto do Novo Testamento. E a palavra artios significa provido, completo, perfeito e aperfeiçoado. Então, como que alguém vai conseguir se aperfeiçoar dentro do estudo das Sagradas Escrituras sem que haja uma construção doutrinária da mesma para ser apresentada a mim? Então, a Bíblia, ela é constituída, formada de doutrinas. Quando eu falo doutrina, eu vou repetir de novo. Não é usos e costumes. A palavra doutrina é ensinamento. Por exemplo, qual doutrina a Bíblia tem? Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Soteriologia, doutrina da salvação. Cristologia, doutrina de Cristo. Angelologia, doutrina dos anjos. Escatologia, doutrina dos acontecimentos futuros, eclesiologia, doutrina da igreja, enfim, existem diversas doutrinas que são apresentadas de forma sistemática, tá? Só que os adeptos da teologia narrativa, eles não aceitam essa regra de interpretação. Você nunca vai ver um pregador adepto da teologia narrativa ensinar teologia sistemática. Nunca, porque eles não concordam com isso. Para eles, o que importa é a visão que eu estou tendo do texto. Pode falar, pastor. Não, pode falar. Cadê o microfone? Pega o microfone aí, que aí fica mais fácil, pastor William. Esse aí. Aí. Som. É que eles fazem a interpretação utilizando um texto, um versículo isolado. Eles não analisam o contexto, eles não seguem regra de interpretação. Ele pega aquele versículo isolado e tira suas próprias conclusões. Isso é um perigo muito grande, né? Eu vou esticar só um pouquinho, tá, irmãos? Porque eu preciso terminar isso aqui para vocês, porque eu pontuei aqui, as formas, as regras, de interpretação, Quem aqui já estudou hermenêutica na vida aqui? Quem já estudou? A disciplina hermenêutica. Quem já estudou? Ninguém estudou? Nunca estudaram hermenêutica? Hermenêutica é a arte de interpretar as Sagradas Escrituras, Todo bom crente precisa estudar hermenêutica, porque senão ele não vai conseguir entender a Bíblia. Lá na hermenêutica você vai receber as diversas ferramentas. Aí você olha para um texto, você tem que saber, esse texto aqui é literal, esse texto aqui é simbólico, esse texto aqui é figurativo, Então você precisa se utilizar da ferramenta chamada hermenêutica para a compreensão do texto.
tá? E acontece muito dentro da teologia narrativa, os adeptos dela, de fazer isso que o pastor William falou aqui para os irmãos, né? Extrair algo dentro de um versículo isolado. Já quebra, né, uma das regras da hermenêutica. Eu não posso fazer uma interpretação sem analisar o contexto. Não existe isso. Eu não posso basear uma doutrina em um versículo isolado. E eles fazem isso. E o pior, eles não usam os recursos. Por exemplo, um adepto da teologia narrativa, ele não vai se preocupar com a etimologia da palavra, meu irmão. Ele vai ler o texto e vai falar: nossa, eu estou entendendo isso aqui, eu estou recebendo uma revelação, e agora eu vou trazer a revelação. Esses dias eu estava ouvindo, né, um fulano pregando aqui da nossa cidade, e ele falou que dentro do Santo dos Santos, né, a arca ficava tão apertada lá que não cabia ninguém lá dentro. E quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, a arca elevava e ficava flutuando lá dentro. Isso aí está escrito aonde? Né? Aonde está escrito isso? Nenhum judeu falou sobre isso. Ele imaginou dentro do texto que era desse jeito e está ensinando por aí, né? Teve um outro que, por não analisar, né, a etimologia, o sentido da palavra, estava pregando que lá no céu, né, a trindade estava uma entrando dentro da outra e formando os espíritos, né? Que negócio é esse, meu irmão? Isso aí é doutrina platônica, né? Quem fala de depósito de alma no céu foi Platão, foi Aristóteles. Se existisse depósito de alma no céu, Deus é o responsável pelo pecado, porque o pecado está na alma. O pecado está impregnado na alma. Então Deus é culpado pelo pecado. Foi Ele quem deu uma alma já caída dentro de mim, uma alma com natureza pecaminosa dentro de mim. E os camaradas estão pregando doutrina, né, platônica, aristotélica em cima do púlpito da igreja, e todo mundo está dando glória a Deus e aleluia, achando bonito aquilo. Por quê? Porque não se preocupa em estudar, em usar as ferramentas de interpretação. E está aí a multidão acompanhando as lives do camarada. Cada dia ele vem com uma live diferente, né? Não sei quem de uma maneira que você nunca viu, não sei o que de uma forma que você não conheceu. Pelo amor de Deus, meu irmão, a gente temos que parar. Aquilo que foi colocado como fundamento pelos apóstolos não pode ser mudado. Paulo, ele disse: se vier um anjo pregando uma outra doutrina, que esse anjo seja anátema e a doutrina dele também. Não dê ouvido a essas coisas. Nós temos que ser igual os bereanos. Ouviu, abre a Bíblia e consulta. Se tiver na Bíblia, dá glória a Deus misturado com aleluia. Se não tiver, coloca dentro do saco e joga fora, porque não vai servir para a sua vida, não vai servir para você, só vai lhe trazer problema. E o que tem de gente com problema por aí, irmão, por causa desses tipos de ensinamento, só Deus para ter misericórdia, tá? Então, a palavra artios aqui está falando sobre esse sentido completo do ser humano. Então eu não posso, né, delegar ao ser humano esse tipo de autoridade, aonde ele faça uma interpretação das Sagradas Escrituras usando as suas emoções ou uma revelação, entre aspas, que ele recebeu, tá? O que a Bíblia vai falar a respeito disso? A primeira coisa aqui na Bíblia que é interessante, eu quero ler aqui João capítulo 10, versículo de número 35 com os irmãos. João 10, 35, né? Eu vou ler o texto aqui, esse aqui é a autoridade maior para falar a respeito das Sagradas Escrituras. Quando você utiliza esse tipo de recurso para interpretar a Bíblia, né, dentro dessa visão da teologia narrativa, você começa a quebrar alguns princípios que a Bíblia é. Primeiro, a Bíblia deixa de ser inerrante, a Bíblia deixa de ser infalibilidade, ela deixa de ser. O que significa isso, pastor? A Bíblia não contém erros. A partir do momento que eu faço a minha própria interpretação do texto bíblico, eu estou correndo o risco de apresentar uma escritura distorcida, errada. E a Bíblia, ela não contém erros, porque ela foi inspirada por Deus. E Tito capítulo 2 versículo 1, se não me falha a memória, ou é 1 e 2, é claro em dizer que Deus não pode mentir. Se a Bíblia tivesse erros, Deus era um mentiroso, porque quem inspirou os homens a escrever a Bíblia foi Deus.
né? Deus quem soprou sobre os homens essa inspiração para eles escreverem a Bíblia. Então, se os homens escreveram a Bíblia inspirado por Deus e aparecem, né, esses palhaços teológicos por aí ensinando enganação, mentira para o povo, então o que está sendo apresentado corre-se o risco de quebrar toda a base das Sagradas Escrituras, a inerrância dela e a outras questões, né, que a Bíblia tem, como a inerrância, a inspiração, a autoridade, enfim, aquilo que a Bíblia é no seu todo, tá? Então, o que a Bíblia vai dizer? Vamos entender aqui o que Jesus fala sobre ela, né? Jesus vai apresentar claramente que a Bíblia, ela é infalível, ela não contém erros. João capítulo 10, versículo de número 35, o texto diz assim: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigido a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Acabou. Jesus está deixando claro aqui, as Escrituras são infalíveis, não existe erros nas Escrituras. E o que garante que as Escrituras não têm erro? Eu vou correr aqui que eu vou terminar. O que vai garantir que as Escrituras não contêm erro são 3 palavras importantes. Primeiro, revelação, inspiração e autoridade. A revelação, a inspiração e a autoridade nos dá a certeza, a garantia de que a Bíblia não contém erros. Quando eu falo de revelação, eu falo daquilo que estava na mente de Deus e foi transmitida aos homens, aonde Ele inspira os homens para poder escrever as Sagradas Escrituras. E no que diz respeito à questão da revelação, para poder provar, né, a infalibilidade da Bíblia, pois ela não contém erros, é que ela é de origem sobrenatural. E se ela é de origem sobrenatural, essa revelação não pode ser algo humano, tem que ser algo divino. Só Deus pode fazer, né? O finito que sou eu jamais conseguiria construir aquilo que só o infinito pode fazer, que é as Sagradas Escrituras. Homem nenhum teria capacidade de escrever as Escrituras se não fossem inspirados por Deus. Se estudar a bibliologia, você vai ver 3 continentes diferentes, 3 idiomas diferentes, 40 autores aproximadamente, homens que alguns eram leigos, outros eram inteligentes, e você não vê conflitos, né? Você não vê um homem que escreveu há mais de 1000 anos atrás, depois o outro está trazendo menção da mesma coisa que foi dita, né? Sem que haja conflitos dentro da palavra de Deus. E primeiro, depois de todo o tempo, a Bíblia também ela vai nos apresentar toda a sua autoridade com relação à sua singularidade, né? Ela é singular em vários sentidos, com a sua coerência, né? Ela é singular no sentido de prevalecer até os dias atuais, porque foi o livro mais perseguido de toda a história da humanidade, e ele está aqui, ó, nas nossas mãos. Ninguém conseguiu acabar com as Sagradas Escrituras. Teve a Inquisição, se levantou reino, se levantou filósofo, se levantou teólogos desviados, querendo acabar com a Bíblia, perseguindo o povo, mas a Bíblia está aqui. Voltaire, que foi um filósofo, chegou a declarar: eu não dou 100 anos para esse livro sumir do mapa, para esse livro desaparecer. E lá onde ele morava, hoje é o local onde produz mais Bíblia para o mundo inteiro. Aonde Voltaire morava, que ele disse que a Bíblia ia sumir, lá se levantou, né, uma empresa, oh glória, uma gráfica que atende o mundo inteiro. Aonde o miserável falou que a Bíblia ia morrer, é aonde a Bíblia está sendo produzida para poder satisfazer as pessoas no mundo inteiro. Então a Bíblia, ela é extraordinária, ela é tremenda. E a verdade, né, de que a Bíblia, ela não contém erros, porque ela tem a sua origem sobrenatural. E dentro dessa visão de origem sobrenatural, para poder provar que a Bíblia não tem erros, eu falei para os irmãos, as 3 palavras nós temos que estudar. Depois você estuda na sua casa: revelação, inspiração e autoridade das Sagradas Escrituras. A revelação é Deus quem dá aos homens.
E ele dá de duas formas, pois existe a revelação geral e existe a revelação especial de Deus para a humanidade. A revelação geral, como ela se deu? Através da natureza, através da providência e através da consciência, tá? A gente poderia falar aqui sobre o argumento cosmológico, o argumento teleológico, para poder explicar, e que são argumentos que foram utilizados por Tomás de Aquino, para poder defender a existência de Deus, sem a utilização das Sagradas Escrituras, porque a revelação geral de Deus, ele se deu a revelar para a humanidade através da criação. A gente olha para a criação, não tem como dizer, não existe um arquiteto tremendo, poderoso, que está por detrás disso. Tem que existir alguém poderoso por trás da criação. A criação é muito perfeita. Se você vai estudar, meu irmão, a harmonia que existe na criação é coisa extraordinária. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem gosta de frango aqui? Quem gosta de comer frango? Frango. Agora, quem não gosta de alguma parte do frango? Olha que interessante, né? Gosta de frango, mas tem parte do frango que alguém não gosta. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você coloca o frango dentro de uma panela e cozinha todas as partes do frango junta, o gosto do peito passa para o gosto da coxa? Sim ou não? Não? Mas por que não mistura o gosto? Não é interessante? Já para pensar? Eu gosto de frango, mas tem parte do frango que eu não gosto. Mas eu cozinho o frango tudo junto com a batata, fica aquela delícia. Só que essa parte do frango eu não gosto de comer. Não gosto de comer por quê? Porque o gosto é meio diferente, né? Essa parte aqui é mais seca, essa parte aqui é mais molhada. Só que cozinha tudo junto e a parte do peito não passa para a parte do frango. Isso é a harmonia daquilo que Deus criou, não tem como mudar. É que nem a banana. A banana, ela vai amadurecer aonde? No pé ou fora do pé? Oi? Fora do pé? No pé também não amadurece, não? Porque Deus fez as coisas para viverem em harmonia. Independente da banana estar no pé ou não estar no pé, ela vai amadurecer do mesmo jeito, porque Deus fez a banana para ser desse jeito. Isso fala da harmonia. Então Deus, aqui é a revelação geral. Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da providência e Deus se revela através da consciência, né? Aqui mesmo no Brasil, no ano de 2005, foi feito um estudo por alguns missionários que foram em algumas regiões indígenas que ainda o evangelho não tinha chegado. E quando eles chegaram em algumas tribos indígenas, eles se depararam com os indígenas pegando um boneco de barro, colocando no barco e soltando na água. E os missionários perguntaram, viu, mas por que vocês estão fazendo isso? E eles responderam, ali é o nosso Deus, está levando os nossos pecados embora. Então eles tinham consciência daquilo que era errado, daquilo que era certo, da existência de um Deus, mesmo sem o evangelho ter sido pregado lá. Isso aí é a lei da consciência que Deus colocou dentro de nós. Todo homem tem gravado dentro dele a lei da consciência. Existe aqui os textos, aqui não vai dar tempo para a gente ler. E a revelação especial, ela se deu através de Cristo e através das Sagradas Escrituras, tá? Essa é a revelação especial. E eu termino aqui, porque eu já falei demais. Rapidinho, só vou dar uma pincelada aqui para os irmãos, tá, sobre a questão da interpretação. Então, pastor, como que eu faço para mim não correr o risco, né, de interpretar a Sagrada Escritura errada, de eu ser influenciado, né, por esses cabeções teológicos que estão surgindo por aí, enganando todo mundo, só querendo dinheiro do povo? Como que eu faço para não ser enganado? É só você estudar usando os recursos, as ferramentas, para que você possa compreender as Sagradas Escrituras. E tem mais, né? E vindo para a escola de aprofundamento bíblico, você vai também, né, se preparar para isso. Vindo para os nossos simpósios, você vai se preparar para isso, tá? Mas o que é a hermenêutica no seu sentido mais profundo? Porque a exegese e a hermenêutica são as ferramentas essenciais para você fazer uma boa interpretação do texto. A palavra hermenêutica vem do grego, que significa expressar, explicar, traduzir e interpretar. É a arte de interpretar as Sagradas Escrituras. E existem 7 princípios da hermenêutica quanto à questão da interpretação. Primeira regra: a Escritura é explicada pela Escritura. João capítulo 5, versículo 39. Eu não posso explicar a Escritura pegando recursos externos e colocando aqui dentro. Não, os recursos externos é para mim
dar um entendimento melhor. Eu estou lendo aqui Monte Moriá, eu não vou saber o que é o Monte Moriá, então pega um livro de geografia bíblica para poder entender o que é a questão do Monte Moriá. Mas a Bíblia, ela interpreta por si só. Os maiores teólogos são teólogos biblistas, que interpretam a Bíblia usando ela mesmo como ferramenta de interpretação. Então essa é a primeira regra da interpretação. A Escritura é explicada pela própria Escritura. Então aqui a gente já anula, né, essa atitude dos adeptos da teologia narrativa, que quer colocar a sua opinião dentro do texto. Não, meu filho, quer interpretar as Sagradas Escrituras, então interprete ela usando ela mesmo. Você não pode colocar a sua opinião, você tem que pegar a própria Escritura para poder entender ela. Segunda regra, enquanto for possível, é necessário tomar as palavras no seu sentido usual e comum, tá? Então eu preciso entender o sentido da palavra no texto. Por exemplo, se você pegar Gênesis 6,12, vai aparecer duas palavras, uma é caminho e a outra é carne. A palavra carne aqui não está no sentido literal, está no sentido figurado dentro do texto. Carne aqui fala de homem, de humanidade. E caminho está falando, né, das ideologias que eram praticadas pelos povos na época de Noé, e que eles agora vão receber o juízo de Deus, que ele manda o dilúvio para a terra. Então a segunda regra, eu preciso entender a aplicação da palavra do texto. Às vezes aquela palavra que está ali não é de forma literal. Não é porque está carne ali que eu tenho que entender carne literalmente. Eu preciso olhar o texto para entender o sentido usual da palavra ali dentro. Terceira regra, é absolutamente necessário tomar as palavras nos sentidos que indicam o conjunto da frase, né? Então aqui eu já começo a pegar uma palavra e eu tenho que olhar a sua frase como todo para entender a aplicação da palavra ali. Por exemplo, se você pega a fé tem texto que você vai tê-la como dom espiritual. Já vai ter texto que vai ser a necessidade para a salvação, meio para você ter a salvação. A fé salvífica, a fé como dom. Então vai depender do texto que você está lendo para compreender a aplicação da palavra. Quarta regra, é necessário tomar as palavras no sentido que indica o contexto, isto é, os versos que precedem e seguem o texto que se estuda. Então, eu vou fazer uma interpretação. Como que eu faço uma boa interpretação? Olhando o contexto. Eu não posso isolar a minha visão somente dentro de um versículo. Quantos anos a igreja errou dizendo a letra mata e o espírito vivifica? Até hoje eu conheço crente pentecostal que fala: irmão, você não pode estudar, você não pode fazer teologia, para que esse negócio ficar lendo, você vai ficar doido. A Bíblia diz que a letra mata, você vai morrer, meu irmão. Quem disse que quem estuda a Bíblia morre, meu irmão? Quem estuda a Bíblia, ele tem vida na vida dele, porque ele vai receber a vida de Deus dentro da vida dele. Não tem como estudar a Bíblia e você morrer. Só que quem fez esse tipo de interpretação é porque não olhou o contexto do texto. E o contexto do texto, Paulo está fazendo menção da lei que foi escrita pelo dedo de Deus. Essa lei realmente, se eu não obedecesse, ela matava. É por isso que Paulo está dizendo: a letra mata, mas o Espírito, que agora a graça, ele nos vivifica diante de Deus. Então eu tenho que olhar o contexto. Quinta regra, é preciso tomar em consideração o desígnio ou objetivo do livro ou da passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. Eu tenho que perguntar para o texto: qual que é o propósito do escritor ao escrever isso? Isso aqui é para mim? Isso aqui é para Israel? Isso aqui é para quem? Para quem que ele escreveu isso? Você vê, a igreja adventista do sétimo dia até hoje fala que não pode comer carne de porco, mas aquilo foi algo que foi determinado para Israel, e só da saída deles do Egito para chegar na terra prometida. Não foi dado para mais ninguém. Aí o camarada está lá: eu não como carne de porco. Por quê? Porque Deus falou na Bíblia que eu não posso comer carne de porco. Espera aí, meu irmão, não foi nem para você que Deus escreveu isso? O que? Paulo falou assim: meu irmão, é só orar, ora, né? Mesmo que você souber que o negócio aí está sacrificado, ora, repreenda e manda para o bucho, come, enche a barriga. Sexta regra, é indispensável consultar as passagens paralelas explicando coisas espirituais
pelas espirituais, né? Então também precisa entender, às vezes um texto ali que nem Paulo fala que ele carrega as marcas de Cristo. Como que ele vai entender isso? Eu tenho que olhar outros textos quando Paulo diz que essas marcas que ele está carregando é a surra que ele tomou, é as chibatadas que ele tomou, as pedradas que ele tomou. Ele ficou cicatrizado de tanto apanhar. Aí ele fala, ó, ninguém me incomode mais. Estavam questionando ele por causa do seu apostolado. Ele falou, ninguém me incomode mais, porque eu carrego em mim as marcas de Cristo. Que marca é essa? É as marcas que eu levei apanhando por causa do Evangelho. Estou todo marcado. Então, eu tenho que interpretar as coisas espirituais com as coisas espirituais. E a última regra, um texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para o seu autor e os seus leitores, né? Se isso não significa para quem escreveu, meu irmão, vai significar para mim? Então pergunta para quem escreveu. E aí, Paulo, o que é isso aí? Aí você vai entender. Entra na mente de Paulo, entra na mente de Jesus, entra na mente de Pedro, entra na mente dos escritores, para poder compreender a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Ficou alguma dúvida? Bibliologia é um pouco complicado, porque precisava de muito mais tempo para a gente trabalhar aqui algumas questões, essas questões da hermenêutica, mas eu espero que os irmãos tenham tido a compreensão daquilo que nós apresentamos aqui nessa noite para vocês, tá bom? Semana que vem tem mais, é o pastor William que vai estar. Semana que vem qual que é o tema, pastor? Eita! O que é uma contextualização saudável? Não falta não, meu irmão. Fazer a contextualização de forma errada. Semana que vem tem mais. Irmãos, pega a sua oferta, pega o seu dízimo, nós vamos recolher as ofertas para a obra de Deus. Contribua com alegria. Agora, final do mês, nós temos as nossas responsabilidades aqui. E você é mantenedor dessa obra. Contribua com alegria. Fique de pé, eu quero orar por você. Pedir para que Deus abençoe a sua vida, por você ter tido sensibilidade em ser mantenedor dessa obra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui neste momento apresentar, ó Deus, os dízimos e as ofertas que serão entregues a Ti nesta noite. Que o Senhor venha abençoar a vida dos Teus filhos, prosperando grandemente a vida deles, ó Deus eterno, concedendo, ó Pai eterno, 100 vezes mais de tudo aquilo que os Teus filhos têm feito no Teu reino. Eu quero profetizar sobre a vida deles, que eles nunca venham pedir emprestado, mas que eles sempre tenham para poder auxiliar, ajudar a outras pessoas necessitadas. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu lhe peço, prospere a vida dos teus filhos, abençoe a vida dos teus filhos, para a glória do teu nome. Amém e amém. Os irmãos podem contribuir com alegria nessa noite. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas, ó Senhor, abençoa as ofertas, abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração, dando a ele gozo, paz e alegria, e abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Que Deus abençoe os irmãos que vieram, nos honrar com a sua presença, que Deus possa abençoá-los grandemente, e sentindo de Deus, as portas da DBN estão abertas para os irmãos poderem estar aqui cultuando conosco. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esta noite, por mais esse estudo da tua palavra, aonde nós tratamos aqui a visão da teologia narrativa. Que o Senhor venha nos guardar, ó Deus, de sermos enganados, que o Senhor não permita sermos influenciados pelos ensinos errados que têm sido apresentados nos dias atuais. Que o Senhor nos dê, ó Deus eterno, graça, que possamos estar enraizados em Ti, ó Pai eterno, amantes da Tua palavra, compromissados com a Tua palavra. É no nome de Jesus
Jesus, ó Pai, que eu te glorifico, te agradeço nesta noite e lhe peço, abençoe a vida dos teus filhos para a glória do teu nome. Amém e amém. Lembrando os irmãos, domingo de manhã, 8h30, nossa escola de aprofundamento bíblico, e à noite nós teremos o nosso culto de ceia, tá bom? Domingo agora será a nossa ceia. Estenda as mãos para cá. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Todos digam: está terminado, em nome de Jesus. Saúde seu irmão com a paz do Senhor.